Eu vou tocar na sua ferida agora. Sabe quando uma pessoa chega perto de você, seja no ambiente profissional ou no relacionamento amoroso, em qualquer ambiente possível, e ela quer te intimidar, quer te constranger com as palavras, te olhar de cima para baixo, te ofender com as suas expressões, e verbalmente ali ela acaba com a sua autoestima e com a sua autoconfiança, a ponto às vezes de você nem saber como reagir? Nesse vídeo eu vou te dar 5 hacks mentais, 5 truques psicológicos bem práticos para você lidar em situações em que você é intimidado e você não vai mais se constranger e se diminuir, até mesmo se destruir emocionalmente em situações como essa. Esse é aquele tipo de vídeo que você deve assistir anotando já, porque eu tenho certeza que se você começar a praticar hoje, você vai sentir resultado já hoje na sua autoconfiança e nas suas relações. E claro, como é minha missão aqui com você, fortalecer a sua autoestima e a sua identidade, você ser vista como uma pessoa forte. Primeiro hack mental para você praticar é: quando alguém vier te intimidar com as palavras ou até mesmo te ofender com as suas expressões, você vai fingir que não entendeu. Você vai dar a chance para a pessoa de falar de novo o que ela falou. Foi difícil ouvir uma vez? Você vai querer ouvir duas. Você vai falar assim: eu não entendi, você pode repetir? Gente, quando a pessoa repete, ela estava ali domada por emoções. Quando você a faz repetir, você joga nela uma dose o quê? De consciência, de racionalidade. Então, quando ela começa a repetir, ela começa a se constranger com as próprias palavras dela. É como se você estivesse contando uma piada 2 vezes. Você já teve que contar, alguém não entendeu, você teve que contar de novo e não teve graça nenhuma, você se sente até constrangido de ter que contar de novo? Com as ofensas é exatamente a mesma coisa. Te ofenderam, fale: não entendi, você pode por favor repetir? Segundo hack, use a reatribuição. Gente, isso é incrível, porque geralmente a pessoa que te ofende, a pessoa que te agride verbalmente ou que te intimida, as suas atitudes dizem muito mais sobre ela mesma do que sobre você. Se a gente for absorver tudo que as pessoas nos falam como se fosse algo pessoal, a gente estava ferrado. Isso diz muito mais sobre ela do que você. E você vai quebrar as pernas dela. Você vai desmontá-la emocionalmente ali e até ter a chance para o diálogo se tornar algo totalmente diferente e útil, fazendo a seguinte pergunta: você tá bem? Isso quebra as pernas do agressor verbal, porque às vezes ele tá ali usando você como uma válvula de escape e de repente ele tá ali falando, imaginando que você tá absorvendo tudo que ele tá falando e tá se intoxicando, e você olha e demonstra exatamente o contrário, tipo: isso é sobre você. Você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Gente, experimenta isso. Eu já experimentei, sucesso! Terceiro hack mental: não olhe nos olhos da pessoa. Eu sei que você aprendeu exatamente o contrário. Falam pra você que pra você transmitir autoconfiança você tem que encarar a pessoa ali nos olhos. Só que você é humano, meu bem. Muitas vezes encarar uma pessoa nos olhos é um desafio muito grande pra você. E te gera mais o quê? Mais intimidação. Você tá ali forçando olhar nos olhos dela enquanto ela te constrange, te diminui. E você tá ali olhando nos olhos dela, de repente, quando você menos percebe, sua autoconfiança tá menor do que antes. Então você não vai colocar no seu caminho mais uma problemática. Você vai fazer o quê? Você vai enganar o cérebro daquela pessoa, como se você estivesse olhando diretamente nos olhos dela, mas você não vai estar. Você vai estar olhando no meio da sobrancelha ou no dorso do nariz, ou em uma das sobrancelhas. A pessoa não vai perceber, não é possível ela perceber que você não está olhando nos olhos. Então você vai transmitir autoconfiança, mas sem colocar mais uma problemática no seu caminho, que é ficar com os olhos fixos no olhar de alguém que está te fulminando. Quarto hack mental: use a estratégia da prosêmica. Gente, isso é usado inclusive por policiais, por militares. Quando você está perto de alguém e essa pessoa começa a te intimidar verbalmente, você não deve afastar o seu corpo dela, porque é a mesma coisa que acontece sempre, já desde sempre no reino animal. Quando um predador chega e pisa, somente pisa no espaço de outro, se ele recua, o predador sente que dominou aquela área. Nas relações humanas é exatamente a mesma coisa. Você está no seu espaço, no seu direito, no seu lugar. A pessoa vem e começa a te intimidar. Não recue. Obviamente que a gente não está aqui falando de agressões físicas. Eu estou deixando bem claro aqui o tempo inteiro que é sobre algo verbal. Você não vai se colocar em perigo sendo, por exemplo, afrontoso, afrontosa, encarando a pessoa, estufando o peito, chegando mais perto dela, como a gente vê muitas vezes acontecendo. A gente está falando de você não abrir mão do seu espaço numa intimidação verbal. E quinto hack mental: fale menos.
Gente, outra técnica usada pela polícia, pelos detetives, por investigadores, é exatamente isso. Quem muito fala, quem muito se explica, geralmente é aquele que não tem razão. Então, quando você está no meio de uma discussão, eu sei que você tende a pensar assim: eu preciso ter muitos argumentos, preciso apresentar fatos, preciso apresentar dados, mas na realidade o seu silêncio diz mais a sua verdade do que as suas palavras. Deixe que o intimidador verbal descarregue e use você poucas palavras. Para mim, o maior exemplo disso foi Jesus. Jesus Cristo era assim, as pessoas enchiam ele de desaforo e ele malemar respondia uma frase. Às vezes ele nem respondia, às vezes ele só saía do lugar. Até mesmo diante do maior insulto da humanidade que poderia ser feita para Jesus, que foi crucificá-lo, ele estava lá na cruz. O que ele disse? Ele podia fazer um discurso, fazer um sermão. Jesus não fez um sermão na cruz, ele usou poucas palavras, ele só disse assim para Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Apenas, ele não deu sermão, não ficou falando um monte, não ficou falando, vocês vão ver o que vai acontecer. Não, poucas palavras apenas. Então use esse exemplo de Jesus. Apresentei aqui então para você 5 hacks mentais, espero que você tenha anotado. Me diga aí nos comentários se você vai praticar isso. Eu quero lembrar a você que eu tenho uma mentoria que tem transformado drasticamente a vida, a autoconfiança e a identidade de muitas meninas e mulheres. Quero te convidar a fazer parte desse movimento comigo. Vem para a família FEM, que você vai ter o direito de ter 1 ano de mentoria junto com a gente. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser drasticamente transformada. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, você não imagina o que tem lá na mentoria para você, tá bom? Vou deixar o linkzinho aqui na descrição e no topo dos comentários. Um beijo no testa. Até mais!